Gratidão. É aqui um relato de experiência aqui falando, né? Uma pessoa relatando a experiência do seu despertar, né? E a sensação desconfortável de sentir os véus, né? Os véus sendo retirados e vendo as coisas como são. Né? Então, o ver as coisas como são, né? Se sentir desconfortável, na verdade, é porque a gente estava numa zona de conforto. Então a gente estava tentando acreditar, se segurar em algo que não corresponde à nossa essência. Então, a percepção inicial parece negativa, mas não é. É de um grande alívio, né? Então, é a sensação de que não existe nada entre nós e o Criador. A criação, o todo, e nós que somos a criatura, o Criador e a criatura, eles precisam realmente estar unidos. Então, a desilusão, ela é um instante, né, da percepção pela retirada daquilo que não correspondia a essa pessoa, assim como não corresponde a ninguém. Por quê? Porque nenhum ser, de nenhum reino, pode ter algo entre ele e o Criador. Então, o eu superior, nós, a fisicalidade tem que fazer a experiência direta. Esse é o grande objetivo do despertar. Despertar significa a gente acordar para a realidade de quem somos. E nessa realidade a gente vai encontrar quem? Nós mesmos. Então a gente vai encontrar o Criador, né, e a criatura, eles vão perceber que um não pode viver sem o outro. Ou seja, eu não posso viver, não poderia estar vivo aqui se a existência, o Criador não tivesse me criado. Né? Mas para que eu possa sentir essa experiência direta com o Criador, eu preciso me unir a Ele, ou retornar à fonte, né? Como a gente diz, fazer o caminho de retorno. E nesse caminho de retorno, não há como ter algo no meio, ou seja, um sistema que dificulta a caminhada do ser, que diz que as coisas não são possíveis, que seus sonhos são impossíveis, porque são sonhos, que você não pode viver alegre, que você não pode realizar as coisas que você quer. Então, o espaço da criação está aberto, ele está disponível. Então, com as frequências, com a mudança de frequência do planeta, nós estamos sendo convidados a acordar realmente, justamente, né, entrarmos nesse novo estado, entre aspas, o novo, para a gente viver essa experiência de perceber quem somos. Então, a lacuna entre o eu superior e a fisicalidade, ela tem que se estreitar. Por quê? Porque eu tenho que falar aqui, na minha fisicalidade, eu tenho que ser quem sou. Né? E o que aconteceu durante muito tempo nesse planeta? Você tem alguém falando ali, vivendo a opinião do personagem, e não a consciência que está operando dentro daquele ser. Então é bem diferente. Né? Então, quando a pessoa passou essa experiência, ela percebeu que as opiniões que ela tinha não condiziam com quem ela era. Então as opiniões foram embora, desapareceram. E ela então está acessando o conhecimento, a sabedoria, o conhecimento interno, real, daquilo que ela é, daquilo que ela veio fazer. Então esse movimento é o elevar da consciência e é onde a energia entra no ápice, né? Ela entra, obviamente que ela continua, as energias continuam se elevando, as frequências continuam mudando, tudo continua, né? Nada para porque passou um determinado ponto, continua. Mas quando se passa por um determinado ponto e se percebe que esse personagem, ou essas opiniões, ou esses achismos, eles não correspondem à realidade interna, essa energia se desloca. Então ela se desloca do mundo
ilusório, tridimensional, do mundo da mente narrativa, né, que gosta de descrever as coisas, e passa para o mundo sutil, se desloca a energia para o nível do eu superior. Então, o eu superior é que começa a comandar esse ser mais fortemente, e o ser, então, percebe o comando e se rende ao comando. Então, a compreensão de muitas das coisas que a pessoa estava tentando compreender há muitos anos veio em alguns minutos numa facilidade grande. Por quê? Porque ela estava no processo, e o processo ele não pode ser quebrado, digamos. Não pode acontecer no momento em que ela não está preparada para isso. Porque a energia ela tem que chegar num nível, um determinado nível, né? A gente fala frequência. Então ela vai entrar naquele pico da onda, onde vai colapsar aquela realidade para ela. Então, quando colapsa aquela realidade dela mesma, o véu que estava na frente daquela realidade, impedindo ela de ver aquela realidade, de viver aquela realidade, ele é removido porque ela alcançou aquele nível de consciência. Então, ela foi colocando energia, ela foi seguindo, ela foi buscando, ela foi fazendo, ela foi meditando, ela foi fazendo várias práticas, vários momentos, várias coisas, até que chegou naquilo, né? E aí continua, né? Então eu falei, e aí, né, sentiu, claro, a gente vai sentir de acordo com aquilo que a gente vem fazendo também. Ou seja, a intensidade que a gente está nessa busca, nesse trabalho interno, determina também o tanto de retorno que a gente recebe. Porque aí a gente recebe uma quantidade de informações, de conhecimentos que vem assim, de monte, né? Vem numa coisa, numa proporção muito maior do que a gente recebia em conta-gotas, aquelas coisinhas, né? Porque a gente estava com esse véu, com essa separação, com essa percepção de separação. E agora, com as energias do planeta, com as frequências mais elevadas, como elas já estão operando, elas já estão consolidadas, já existem, já estão aí. Então, quanto mais nós buscamos nos alinhar a essas frequências, a essas energias, mais nós mesmos vamos removendo, né, os véus. Então, isso, com a nossa percepção e a nossa atenção, nós vamos entendendo. Quando entendemos, os véus vão caindo. Porque quando a gente toma consciência de algo, aquilo vai sendo eliminado, porque aprendemos. Então, a velocidade para a gente entrar num processo evolutivo é muito maior, é gigantesca. Então, esses véus e esses desconfortos com a manutenção dos véus é o que as pessoas acabam se agarrando. Então, elas se agarram a situações intermediárias. Por quê? Porque a mente tende a se agarrar a alguma coisa por medo de perder o controle, a soberania, de ela perder aquilo que ela sempre acreditou. Só que o que ela acreditou não existe, né? O que ela acreditou é uma criação mental ilusória do sistema tridimensional para manter os seres aprisionados fazendo atividades que não levam a nada. A grande maioria das atividades são operacionais. Aquela história, muitas coisas vão ser substituídas por robôs porque não é necessário um ser inteligente como o ser humano, um ser espiritualizado, para fazer determinadas atividades. Não é necessário. Então, quanto nós estamos colocando de energia em atividades que não são necessárias, a gente está desperdiçando a energia para o processo ascensional e a remoção desses véus. Porque se nós colocamos a energia para o eu superior, para o alto, os véus vão sendo removidos. O que significa esses véus? Significa a ilusão do mundo, as camadas ilusórias de formas, pensamentos, de opiniões, de todo tipo de coisa que foi armazenado no nosso sistema, que não tem nada a ver com a gente, que você não precisa para viver.
E aí você vai perceber como aconteceu com ela, percebeu, nossa, eu não precisava disso. Não. Você está aqui, nesse momento, existindo, co-criando diretamente com a fonte. Co-criando diretamente com a fonte. Manifestando diretamente com a fonte. Para que você precisa daquelas 10 camadas de coisas? Essas camadas justamente são a ilusão do sistema tridimensional. Então isso, para alguns, é um alívio, é algo que a pessoa transpassa rápido e fala, uau, graças a Deus. Para outra gera desconforto, por quê? Porque ela ficou muito tempo envolvida nas coisas tridimensionais e fazendo muitas tarefas, tarefas no sentido de especializações, não que não são úteis, né? Mas fez muitas coisas que eram, na verdade, mais do mesmo, muitas coisas repetidas. E isso, percebeu que isso não estava levando ela ao que aconteceu. Que eram coisas totalmente separadas, caminhos totalmente que não se encontram. Por quê? Porque esse é realmente a desilusão, o desconforto, porque você vê, né, eu fiz 10 pós, não sei o quê, mas o que isso de fato me trouxe para a minha transformação? Então, sou uma professora de tal coisa, mas até que ponto esse conhecimento me levou à minha própria transformação? É aquilo que eu aprendi está levando as pessoas a uma nova perspectiva. Então, eu estou dando aula de determinada coisa onde as pessoas estão evoluindo, ou elas estão no mesmo ponto, né? No nível intelectual, vivendo as coisas como essas camadas do véu, e transformação não acontece nelas, elas não mudam o comportamento. Porque esse é o grande desafio. Eu aprendo algo, mas eu continuo tendo o mesmo comportamento, eu não aprendi. Não houve mudança. Então, se eu continuo me relacionando com as pessoas, com o planeta, com a vida, fora, sem saber nada, que eu superior, que isso, que aquilo, eu não estou conectada ao todo, às leis superiores, não há transformação. Porque a transformação só acontece quando a gente se reconecta à nossa fonte, entendendo que nós e Deus somos um. Então, esse movimento da espiritualidade, através das hierarquias superiores, ele é determinante nesse momento. Então, toda a instrução das hierarquias superiores é voltado para a elevação da consciência humana, para sair de ponto, sair desses camadas da mente lógica, analítica, pensante, cheia de opiniões, cheias de crenças, cheias de conceitos, para a realidade do espírito, vivendo a experiência humana, vivendo a experiência da consciência. Então é uma mudança, gente, de paradigma muito grande, porque uma você está dentro de um sistema com um personagem que está lá, né? Eu sou professora, por exemplo, e estou dando aula de determinada coisa, de uma matéria específica, de uma disciplina específica. Mas eu estou desconectada das outras disciplinas porque eu estou desconectada de mim mesma. Então eu falo, não, eu dou aula somente de economia. Né? Aqui economia de quê? Né? Tá, é economia, e aí o resto do mundo está fora para mim. E eu fico lá anos e anos falando sobre aquilo, a mesma coisa, repetindo padrões, repetindo informações, repetindo, e não estou crescendo em consciência, não estou evoluindo. O que aquele conhecimento está me trazendo, em termos de mudança do meu mundo interno, e o quanto eu estou ajudando pessoas a se transformarem também a partir da minha própria transformação. Então, esse é o questionamento da hierarquia espiritual superior. Ou seja, no planeta, a nova Terra, não há mais esse tipo de conhecimento de superfície. Porque nenhum ser precisa mais desse conhecimento de superfície. Ele esgotou. Esgotou, porque ele é sempre mais do mesmo. A ciência ficou nisso e não descobriu
né? Não descobriu se existem outros planetas, não descobriu se existe vida, né? Se existem seres de outras órbitas, não descobriu. Por quê? Porque não uniu, a ciência não se separou da espiritualidade. Então, o momento do despertar de algumas pessoas, na grande maioria, é, obviamente, você ficar olhando para o ar, para o nada e pensando como, como que as coisas vão se reorganizar. Mas aí a gente tem que ter em mente que elas vão se reorganizar. Por quê? Porque extrapolamos, saímos de uma determinada visão de mundo limitada, egóica, meramente física, onde a gente fazia as coisas só para o nosso benefício, e estamos caminhando para um mundo onde estamos nos unindo, todos os seres, para uma evolução maior. Então, a sociedade deixa de ser uma sociedade humana para se tornar futuro, entre aspas, futuro, uma sociedade galáctica. Então, a gente sai de uma sociedade humana para se tornar uma sociedade gigante. Uma sociedade que considera a existência de outros mundos, outras civilizações, outras formas de pensar, outras tecnologias, tudo diferente. Outras formas que a gente não conhece, que a gente não viveu, que a gente vai passar a viver. Então, no momento que esse paradigma, que ocorre esse rompimento, a gente tem a estrutura interna, que é a nossa própria consciência, e as hierarquias superiores que nos amparam, que nos ajudam a reestruturar, a se organizar dentro do novo paradigma. Por isso que a mudança da energia, ela é muito mais do que uma energia, né? Com ela vem o novo paradigma, vem a expansão da consciência e vem os elementos necessários para a gente se sustentar dentro disso. Então, nada é acaso e nada, as pessoas não ficam, ninguém vai ficar largado. Ao contrário, a pessoa chegou nisso justamente porque ela está preparada. Então, tem que ter a ciência e os movimentos necessários para ir se reorganizando, se estruturando dentro do novo, que não é novo normal, gente, é novo paradigma consciencial. Então, quando a gente pensava muito pequenininho, de repente a gente está começando a pensar maior, obviamente que a gente tem que ter uma velocidade equilibrada disso, né? Equilibrar o nosso sistema. Então, o eu superior, ele nunca vai mandar para a gente uma coisa que extrapola a nossa capacidade. Nunca. Então, a gente vai fazendo aos poucos, vai percebendo, vai internalizando, vai aprendendo, e quando a gente vê, a gente está caminhando dentro dessa nova visão. E dentro dessa nova visão existem outras leis. Então é isso que a gente tem que ter muito claro, né? Então o despertar é justamente a gente acordar para o Criador. As leis universais são as leis que regem a nossa vida. Então, se as leis universais são as leis que regem a nossa vida, por que nós temos que se preocupar? Se Deus nos colocou aqui, se o eu superior que nos guia, se existem hierarquias superiores, se existem leis operando sobre nós, se nós somos co-criadores. Então, peraí, né? A nossa caixa de ferramentas é muito melhor do que aquela que a gente tinha. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Então, essa pessoa, ela tem que ter em mente justamente que a caixa de ferramenta dela é muito melhor, muito maior, muito mais ampla, muito mais sustentável, como se diz aqui também, né? Do que a que tinha anteriormente. A que tinha anteriormente era baseada na ilusão. A qualquer momento ela iria ruir, porque ela estava sendo construída em cima de areia. Né? A areia é a terceira dimensão. A pessoa fala, não, mas eu estava numa empresa magnífica. Será? Então por que isso se deu? Não existe, gente. Né? Então a mente cria uma ilusão de falar assim, não, mas a empresa era magnífica. E Deus não é? Então você está comparando Deus, você acordou para a realidade do todo e você está comparando com a empresa, com uma caixinha, né, pequenininha. Você quer voltar para a caixinha, né?
Não tem como, gente, porque imagina a gente comparar, como é que a gente vai comparar Deus, que está nos abraçando e falando, não, cocrie a realidade, você é Deus, vós sois deuses, né? Como disse Jesus. A gente fala, não, mas eu quero aquela empresa, né? Então, esse movimento acontece porque a mente foi acostumada com a caixinha. Então a mente fala, não, é melhor ficar aqui porque isso aqui é mais seguro. Então ela busca segurança. Mas quando a gente sai dessa mente, aí o processo começa a acontecer, porque entra num ponto de despertar e vem outras coisas, né? E aí começa a acontecer, a energia vai trabalhando e o ser vai percebendo, uau, nossa, eu estava ali, aí chega nesse ponto. Eu estava ali fazendo aquilo, meu Deus do céu, quantos anos? 20, né? Então aí sim cai a ficha, né? Então por quê? Porque é como a gente sair de uma situação onde a gente não tem muita visão de para onde a gente está indo. Então a gente está saindo, a gente sabe que a gente precisa sair daquilo, mas ainda não tem clareza do novo caminho. Então você fala, caramba, né? Você tá entre uma coisa que não é mais e você está seguindo para uma que você não sabe o que é. Então você fala, meu Deus, né? Estou caminhando às cegas. E isso é o rumo ao desconhecido, né? Então isso é o que Jesus ensinou. Você tem que ter o que aí nesse processo? Tem que ter fé. Por quê? Porque a sua fé, não, eu estou vendo que isso aqui não é mais. Para onde eu estou indo eu não sei, mas eu confio. Quando você fala eu confio, eu aceito, porque se estou sendo retirada disso, é porque isso não é mais. Então eu confio. Quando você aceita, confia e coloca essa fé em movimento, você vai construindo a ponte. Isso que a gente tem que entender. O caminho se faz ao caminhar, né? Como se diz essa frase, ele se faz justamente porque quando você acredita, você coloca energia para o invisível. A ponte, ela é invisível. Não é a ponte que vai ligar aqui São Paulo, não sei quem. Não, é a ponte invisível. Vai ligar quem? Nosso eu interno está ligado, coligado ao eu superior. O nosso eu físico está coligado ao nosso eu superior. Então, essa ponte, por que ela não é visível? Ou não estava sendo visível? Porque a gente não estava alimentando. A gente não ora, a gente não medita, não faz nada. Então, a gente não coloca energia na direção certa. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a colocar a energia na direção certa. Então, a gente vai criando a ponte. Então, eu fui fazendo isso, depois me mostrou o que aconteceu. A ponte foi gigante, porque fui colocando. A energia é inteligente. Então, quando você coloca o foco em Deus, meu superior, não é fanatismo, né? É você colocar foco em querer saber mais de você, em querer compreender, em permitir. Aí você vai construindo isso. Então você vai construindo ou reconstruindo a conexão que já existe. Porque você estava deixando de dar atenção, a conexão não se faz sozinha se a gente não coloca atenção, energia. Então aí isso, por esse canal, vai vir, vai descer para você aquilo que você precisa. Então a reconexão acontece no momento que você foi colocando atenção, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, foi buscando, foi fazendo tanta coisa que chegou num ponto que a energia chegou num ponto da frequência que você necessita para acessar aquilo. Então aquilo se dá. Então aí não tem mais, não, porque é coisinha da empresa. Não tem, né? Você vai trabalhar um outro caminho, uma outra coisa, não importa onde que vai ser, o que não vai ser, o que importa é você chegar nisso. Porque você chegando nisso, você está chegando, gente, está chegando na inteligência superior. A inteligência que cria mundos. A inteligência que traz a sabedoria que a gente precisa, que traz a informação, que traz luz, que traz tudo. Então, essa inteligência não vai vir da empresa, A, nem B, nem C. Você pode fazer 300 especializações.
porque elas estão num nível que não corresponde ao que nós precisamos nesse momento. Não é que você não possa fazer isso depois, mas o nível que você está nesse momento é o nível da frequência do Criador, que é o nível da transição planetária. Então, esse tem que ser o nosso foco, o nosso objetivo maior. Então, o desconforto, né, para todos nós, sempre vai acontecer, porque você está saindo de algo, né? Você está saindo de uma situação, muitas vezes desgastante, etc. E aí você está com a energia ainda bagunçada. Aí você está caminhando para outra que você não sabe muito bem o que é, evidentemente que você vai ter descompassos. Mas qual que é o objetivo da criação e o objetivo do despertar? É alinhar tudo isso. É que a sua personalidade física, aqui, nós aqui, possamos viver quem somos. Então a gente possa. Eu estou entendendo agora. Então aí você tem clareza mental, está entendendo o que está acontecendo, está fazendo a atividade porque está compreendendo. Não está vivendo no piloto automático, não está vivendo porque como máquina. Você está consciente do seu valor, dos seus dons, das coisas que você pode fazer. Então, essa energia não tem preço, gente, porque é a energia do Criador, é a energia do todo. Então, nos tornarmos um canal, entre aspas, né, um canal de serviço, um canal que vai servir ao todo, é o objetivo de todo o trabalho da transição planetária. É que todos nós possamos nos comunicar e nos conectar através da nossa própria consciência. Né? Então, sem esses véus, retirando esses programas limitantes. Os programas limitantes são aqueles que você acha que você tem que ir lá, tem 50 programas, né? E aqueles são programas, não são apoios à remoção dos obstáculos. São coisas que te dificultam mais ainda, colocam mais véus. Uma coisa que a gente tem que estar atento a essas informações, né? Porque a gente buscar os contatos, as coisas, sempre buscando estar mais claro, ter mais clareza, mais compreensão, que as ferramentas nos auxiliem a entendermos mais, a vermos mais. E isso significa que os véus estão sendo removidos. Quando a pessoa está fazendo algo e ela sente, nossa, mas esse curso, esse negócio não está me trazendo nada, é porque aquilo são camadas de véus ainda. Então, são coisas para serem colocadas na mente para dificultar o ser da sua caminhada espiritual, ascensional. Então, o momento é de a gente separar de fato esse joio do trigo e nós mesmos irmos permitindo que esses véus sejam retirados sem medo, gente. Porque não vai acontecer nada que não seja realmente para nossa consciência ter clareza. Né? Então, o medo, na verdade, é um sinalizador de que você está no caminho também. Né? Então, quando a gente está numa coisa, nossa, mas agora, meu Deus do céu, é sinal de que também está na hora de a gente abandonar aquilo. Que não tem necessidade de temer nada, porque não tem nada para temer. É abraçar essa nova energia, que ela é fluida, leve, e ela é tão leve que você fala, nossa, o que eu demorava um tempão ali para fazer, eu estou fazendo mais rápido. Exato, porque a mente não está mais, a mente está sendo, a mente da humanidade, a mente em geral está sendo purificada. As camadas de formas, pensamentos, a psicoesfera está sendo completamente limpa. Gente. É como você tirar, é como a gente mudar agora, né? Passar uma máquina, vamos chamar assim, uma tecnologia, que limpa completamente o ar do mundo inteiro, do planeta inteiro. Imagina como é que fica isso. O ar puro, qualquer estado, qualquer cidade, qualquer país, em qualquer lugar que você for hoje, vamos imaginar, você encontra
Você pode sentar em qualquer lugar e o ar é puro, sem poluentes. Veja, sinta como é que nós vamos nos sentir. Já muda completamente o cenário, porque o ar é o principal elemento da elevação de consciência. É o primeiro. Sem a respiração, né? Sem respirarmos, não existimos. E a expansão de consciência só acontece com a respiração profunda e consciente contínua. Contínuo. Todos os dias, todo momento que você lembrar, respirar conscientemente várias e várias vezes. Isso ajuda a expandir, a elevar a frequência, a aumentar a energia dentro do nosso corpo. O nosso cérebro aumenta, né? O fluxo sanguíneo, melhora tudo. Agora imagina se nós temos um ar completamente puro. As nossas respirações, né? Nossos seres vão agradecer todos os dias, porque esse foi o grande desafio para todos nós, né? Respirar num lugar assim. Então até isso, fomos preparados para poder respirar mesmo com esse ar, transmutando o ar, né? Então chega um momento em que isso é facilitado e isso vai levar a uma expansão gigantesca de saúde, de bem-estar, de leveza. Agora, se a gente somar esse ar com a água pura, né, com os mares, os rios limpos, imagina o quanto nós nos elevamos com o ar, a água, e aí passamos para os alimentos puros também, né, os alimentos sem agrotóxicos, sem nada. Tudo isso são os elementos da quinta dimensão. Então, com essa mudança, nós estamos trabalhando completamente a questão da saúde física, mental, emocional e espiritual, ao mesmo tempo. Então, a elevação da frequência e a expansão de consciência e o despertar se aceleram, onde nós temos tecnologias que estão limpando tudo isso. Então, esse é o momento agora de a gente aproveitar ao máximo, né? Fazer os nossos processos internos visando essa nova Terra. Porque quando essas tecnologias começarem a funcionar, isso vai facilitar completamente esse processo. Isso vai levar as pessoas a se liberarem completamente de um sistema de baixa densidade. Elas nem vão querer saber mais disso, porque elas vão falar, imagina, eu não quero saber de nada que obstrui o meu canal aqui, né? Por quê? Porque começa a experimentar aquilo que foi criado pelo todo. O plano original, os estados originais do nosso ser em comunhão com a natureza, sem barreiras, sem sistemas, sem véus. Então aí nós vamos nos ver como somos, vamos viver como somos, muito mais unidos, muito mais integrados, muito mais livres. Então esse processo para cada um acontece, alguns aconteceu bem antes, né, desse momento. Por quê? Porque são grupos, são como ondas, né? Então são grupos que despertam em um determinado momento, depois vem outros, outros, porque isso tudo também é orquestrado e planejado pelo todo, né? Pelo projeto de vida de cada um. Mas o importante é a gente entender que todos nós temos essa oportunidade de fazer isso agora. E chegarmos nisso sem, obviamente, tem desconforto, ok, né? A empresa tem um chororó, qualquer coisa, ok, mas entenda, gente, que nada é mais importante do que estarmos unidos à fonte, unidos a quem somos. E deixarmos, então, que o nosso eu superior organize e reorganize essas atividades, essas energias, para a gente ter clareza dos próximos passos e do nosso novo caminho a seguir. Então vamos tiramos os véus, agora não vamos reclamar, né? Não vamos achar que, não, eu prefiro com o véu, né? Porque isso é a gente virar as costas
para Deus, né? Para o Espírito. A gente renegar o Espírito, renegar a nossa própria origem, né? Então, o que a gente tem que fazer porque isso também é uma prova, né? A prova agora estou removendo isso aqui para você, para ver como é que você atua, né? Como é que você fica? Vamos ver. Você não pediu? Então estou removendo. Então aí você fala assim, não, aí você pega o lençol e se cobre de volta, né? Fala, não, peraí, e vira para o outro lado, né? Então aí é o momento de a gente assumir o nosso compromisso com a verdade, entre aspas, né? Assumir o compromisso com as leis superiores, gente. Porque a lei superior não tem meias medidas, não tem meio véu. É ou não é? Você vai ficar aí desse lado ou você vai para o outro lado do véu, né? Aquela história, você vai passar para o outro lado ou você vai ficar aí onde você está? Aí, com esses lençóis, né? Então, como é que você vai responder a isso? É o que as hierarquias superiores começam a sacudir e o que todo esse processo de elevação de consciência começa a sacudir todo mundo, né? Para entrar nos eixos. Por quê? Porque a gente não tem outro lugar para entrar. Ou a gente parte para sermos nós mesmos, ou a gente parte para sermos nós mesmos. Não tem outra escolha, né? Não dá para ser mais ou menos. Não, eu vou, mas eu vou ficar um pouquinho mais aqui. Não tem. Então, o momento é de escolha, de decisão, entendendo que os desconfortos fazem parte e tudo é aprendizado, mas deixe que o seu ser interno floresça, né? Porque tudo que a alma precisa agora é de respiro, né? De respirar um ar puro, de poder se expressar livremente, sem essas amarras, sem esse senão, sem esse não, porque não pode sorrir, não pode brincar. Chega, gente. A gente precisa ter realmente a responsabilidade de assumirmos quem somos, porque é a única forma que a gente tem de mudar o reflexo. O mundo não vai mudar, mas se a gente muda, o reflexo tem que mudar obrigatoriamente. Gratidão.